Estamos iniciando o programa Saúde em Dia e hoje com carinho recebemos a nutricionista Paula Carlini Scacciotti. Doutora, prazer te receber em nosso programa. Agradeço o convite, o prazer é meu. E lembrando que a Paula é formada pela Universidade de Alfenas, com especialidade também na Universidade de Alfenas, né, Paula? E o assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre emagrecimento, obesidade, que hoje quem tá cheio de gordinho por aí, né, Paula? Bastante. Ô Paula, então vamos pensar assim, as principais causas de aumento de peso, de sobrepeso, quais seriam as principais causas hoje em dia? Então, é até engraçado, né, Luciano, que antigamente a gente se preocupava muito em desnutrição, né? Hoje em dia a gente tem preocupado mais com a obesidade, que esse índice de desnutrição no nosso país tem diminuído bastante e o índice de obesidade é aumentando cada vez mais. E as principais causas, né, tem aquelas que são genéticas, que a gente fala bastante que criança obesa tem uma probabilidade muito grande de se tornar um adulto obeso. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com as nossas crianças também. Também tem o sedentarismo, né, a inatividade física. Hoje em dia as pessoas ficam mais sentadas de frente do computador, né, e nem se preocupa tanto com a atividade física. Também existem aquelas endocrinopatias, né, causadas por problemas hormonais, como o hipotireoidismo, isso também pode causar obesidade. Mas hoje em dia a gente vê bastante, o maior número de obesos pela deficiência na alimentação, né? Pessoas que comem em excesso, então o excesso de alimento com a inatividade física, então você consome mais do que gasta, né? E as pessoas também que comem muito mal. Hoje em dia os nossos alimentos industrializados, as pessoas não têm tempo para comer. A falta de tempo também, né, Paula? É muito. A As correria pessoas da não vida. sentam para comer, não mastigam. Tudo isso pode causar um problema, né, de excesso de peso que pode causar obesidade. Ô Paula, engraçado, antigamente, né, uns anos atrás, o pessoal cozinhava muito com banha, né, e comia muita carne vermelha e torresmo, ou seja, não tinha escrúpulo nenhum na alimentação e não eram tanto obeso como hoje em dia. Como que explica isso? Hoje com academia, malhação, nutricionista, que até um tempo atrás também não tinha, né, essas opções, né, pro pessoal. E hoje em dia o pessoal está muito mais obeso do que um tempo atrás. Por quê? Então, a gente tem que levar em consideração que antigamente as pessoas produziam seus alimentos, né? Elas trabalhavam na roça, na lavoura. O hábito de vida era mais saudável, os alimentos eram mais saudáveis. Queimava mais caloria, né? Queimava mais caloria. Os alimentos não tinham aditivos, né? Não tinha conservantes. E tudo isso ajuda para que a vida que nossos antepassados tinham sejam mais saudáveis do que a vida que a gente tem hoje, né? E tudo isso prejudica na hora da alimentação. O hábito de a família sentar para comer na mesa, a mastigação, tudo isso influencia também. A tranquilidade, né? Na hora do almoço, da janta, né? Com certeza. Ô Paula, o peso excessivo, a gente sabe que pode trazer sérios danos, né, para o nosso organismo. Quais seriam eles? Pode comentar alguma coisa? Então, existem várias doenças que estão ligadas, né, ao peso excessivo. E que a gente fala até que a diminuição de 10% do peso pode melhorar bastante essas doenças. Não que essas doenças sejam diretamente ligadas ao peso, mas o peso excessivo pode sim provocar essas doenças, como a diabetes, a hipertensão, colesterol alto, né? O aumento de triglicérides, pode também doenças coronarianas, a apneia do sono e dentre outras doenças, também vários cânceres. Porque a gente pode até falar que são mais de 60 doenças ligadas à obesidade. Tudo isso? É muita coisa, né, Paula? Paula? É muita coisa, é muito sério. Ou seja, todos têm que tomar consciência que tem que fazer uma reeducação alimentar, então, procurar uma nutricionista. Procurar uma nutricionista, né? Ter um acompanhamento também de uma atividade física, de um professor de atividade física, isso é muito importante. Mas sempre profissional capacitado e nunca procurar fazer por conta própria, né, Paula? Com certeza. A saúde está em primeiro lugar. Ô Paula, hoje a gente vê nas revistas, jornais, muitos na internet, vários tipos, né, de dieta. E cada vez mais a gente sabe que tem adeptos dessas dietas, mas não tem um acompanhamento, não tem nada. Vê numa revista faz, vê na internet faz. O que você diz disso? Eu falo que isso é perigoso, né? Porque essas dietas que tem na internet, nas revistas, tudo, elas... Um exemplo, a dieta da sopa, né? As pessoas tomam sopa a semana inteira
é óbvio, né? É bem claro que isso, as pessoas vão acabar emagrecendo. O problema é que a gente não mexeu no hábito alimentar da pessoa. Essa perda de peso muito rápida, a gente acaba perdendo massa magra e isso também acaba diminuindo o nosso metabolismo. E com a diminuição do nosso metabolismo, o que vai acontecer? A gente vai ficando mais lento, né? Vai gastando menos energia e com isso a gente vai só piorando a nossa diminuição de peso, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas dietas. Dietas que não são bem elaboradas, mesmo porque dieta ela tem que ser personalizada, né? É isso que eu ia te falar. Por exemplo, uma pessoa te procura, faz uma dieta, aí o vizinho ou um parente pega a mesma dieta. Também está tudo errado, né, Paula? Completamente. A gente leva em consideração todo um histórico do paciente, né? Cada dieta ela é importante porque a gente vê o sexo, a idade, os hábitos alimentares das pessoas, as doenças associadas quando elas existem e tudo isso ela tem que levar em consideração a pessoa. Então a sua dieta é só sua. Quer dizer, é personalizada, cada um tem a quantidade de peso que deve perder, Exatamente. sem que prejudique a sua saúde também. Exatamente, porque uma perda de peso muito grande faz muito mal. E todos devem procurar um nutricionista para fazer uma reeducação alimentar, ou seja, não são só os gordinhos, né, as gordinhas que devem procurar. Lógico Eu acho que não. desde o magrinho até o gordinho, todos devem fazer uma alimentação, ter uma alimentação saudável, né? E A sempre com alimentação orientação. ela é primordial para a saúde da gente. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. É uma coisa que a gente nasce, né, se alimentando e a gente vai morrer se alimentando e muitas vezes a gente não se preocupa com o alimento que a gente está ingerindo. Porque hoje a pessoa não sente nada, uma vez, 2 vezes, 1 ano, 2 anos, aí chega uma hora que de repente o organismo também está bombardeado e já não aguenta mais. Com certeza. E os alimentos que a gente come hoje não são tão naturais, né? São muito carregados de aditivos, de agrotóxicos, Química, né? muita Agrotóxico. química. Ô Paula, atualmente tem muitos medicamentos, né, que estão em moda para auxílio do emagrecimento. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa dos medicamentos associados às dietas. Mas antes disso, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da Paula Carline Scacciotti, nutricionista. Paula, há pouco antes do comercial falávamos a respeito dos medicamentos, né, que auxiliam no tratamento, ou pelo menos pensamos que auxiliam no tratamento. O que você diz? Então, o medicamento para emagrecer, ele é importante sim, quando ele é prescrito por um médico em casos assim extremos, né? Quando o paciente precisa emagrecer por uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Medicamento para emagrecer não é uma reeducação alimentar. Então, quando você está tomando o medicamento, no tempo que você está tomando o medicamento, você até consegue uma redução de peso. A partir do momento que você para de tomar o medicamento, você volta a engordar de novo, porque a sua alimentação continua a mesma. Não teve uma reeducação alimentar. Não, né? Você continua comendo aquilo que você comia antes do medicamento, né? Sem contar que remédios para emagrecer, medicamentos para emagrecer, eles têm efeitos colaterais sérios, né? Muitos deles causam até dependência, insônia, irritabilidade. Nossa, dependendo do medicamento, pode causar diarreia, constipação. Então, fazem muito mal à saúde da gente. E como você falou, causam dependência, desculpa ter te cortado, e que na verdade acho que muitas pessoas usam os medicamentos achando que está emagrecendo e na verdade só ficaram dependentes, né, daquele medicamento. Muitos medicamentos, eles reduzem o apetite, outros eles aumentam a saciedade, outros até eles inibem a absorção de gordura no intestino. Mas os efeitos colaterais que eles provocam pode fazer mal à saúde. Então, o medicamento ele tem que ser controlado e jamais se tomar o medicamento sem uma reeducação alimentar. Porque na hora que você parar com o medicamento, você vai voltar a comer aquilo que se comia antes. E sempre com uma orientação, uma prescrição médica. É isso que eu ia te falar, sempre com a orientação de um médico e um nutricionista junto. Porque né? é muito sério. A saúde provoca danos muito sérios à saúde. Ô Paula, e o aumento de peso, como que é feito uma pessoa com muito aumento de peso? Como que é feito esse tratamento da pessoa? A gente faz uma avaliação, né? A gente faz também uma dieta personalizada, como a gente estava conversando, né? A gente leva em consideração os hábitos, né, da pessoa, a idade, o sexo, o peso, né? E tudo isso tem que estar associado com atividade física.
Uma reeducação alimentar para emagrecimento, sem atividade física, não tem tanto o benefício que a gente gostaria que tivesse. A atividade física, ela complementa a alimentação, da mesma forma que a alimentação complementa a atividade física. Então, são duas linhas importantes para o emagrecimento: a reeducação alimentar e a atividade física. Tá, porque não adianta. Eu ia até comentar com você, por exemplo, tem muito mito, né? Ficar sem comer emagrece. Existe isso, Paula? Até pode emagrecer, mas acredito que está causando um grande prejuízo para a saúde, né? Mas isso eu falo que é uma das maiores mentiras que existem, né? Porque o nosso organismo, eu falo que ele é muito inteligente. Se a gente fica sem comer, ele acostuma, ele diminui o teu ritmo, né? Então, ele diminuindo o ritmo, conforme a gente vai comendo, nesses espaços absurdos de tempo, ele vai retendo mais. Então, ele está com a sua capacidade diminuída, retendo mais as calorias que a gente come, que isso faz com que a gente acabe que engorda. Então, ficar sem comer, em vez de emagrecer, a gente acaba que engorda. Então, por isso que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, não ficar mais do que 4 horas sem se alimentar, tá? Saber fazer aqueles lanchinhos entre as principais refeições, isso é essencial para uma redução de peso. Porque fica muito tempo sem comer e depois, a hora que vai comer, acaba comendo mais do que deve, né, Paula? Também, aí você tá com uma fome, né? Você acaba comendo demais e nem é isso que a gente procura. A gente procura saber comer idades certas, nas horas certas, né? E de várias vezes ao dia. Ô Paula, falar em fome, os fast food, principalmente sanduíches, isso é prejudicial para a saúde? Bastante. São bons, né? É gostoso um sanduíche, né, Paula? É gostoso, mas são bastante prejudiciais também. Eles são ricos em gorduras saturadas, né? A gente vê que cada vez eles estão maiores, né? Eles são ricos em carboidratos, eles são pobres em vitaminas, pobres em minerais, então, que são tão importantes para o funcionamento do nosso organismo, do nosso metabolismo. Então, esses alimentos, eles deveriam ser, vamos dizer assim, consumidos não com moderação, esporadicamente. Né? Porque eu não acredito que a gente tem que eliminar alimentos... Isso que eu ia te falar, deixar de comer não, mas saber comer, né? Saber comer, exatamente. Não toda semana, não todos os dias, como a gente vê muitas pessoas fazendo, mas em ocasiões especiais. Porque hoje em dia, no corre-corre, né, de todo mundo, a correria da vida, o pessoal acaba fazendo um lanche rápido, um sanduíche ou mesmo uma refeição rápida, né, nessas comidas por quilo também. Então, acho que a pessoa acaba comendo tudo atrapalhado, tudo errado, né, Paula? Tudo mesmo. E tem que levar em consideração a qualidade do alimento, né? Que a gente tem que levar em consideração que, apesar da vida ser bem rápida, né, bem turbulenta, mas levar em consideração a qualidade dos alimentos que a gente tem consumido. Que isso é muito importante para a saúde, não comer por comer, né? Comer pensando na saúde, pensando que é o combustível no nosso do nosso bem-estar, organismo, exatamente. Né? Ô Paula, muita gente confunde também os alimentos, né, na hora da compra, o que é diet e o que é light. Você pode explicar para a gente, para os nossos telespectadores, né, o que é diet e o que é light? Então a gente tem que prestar atenção nos rótulos dos alimentos, que nem todo alimento light, né, pode ser consumido por diabético, né? Então isso é muito importante. Então procurar sempre a orientação de um profissional, caso tenha dúvida, né, para tirar essa dúvida do light e do diet. Importante é não consumir alimento errado, né, Paula? Exatamente, e ler os rótulos, principalmente. Exatamente. Ô Paula, nós vamos fazer então um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da nutricionista Paula Carlines Cacciotti. Paula, hoje o assunto é emagrecimento, obesidade, né? E falando em alimentos também, como você já falou várias vezes, os alimentos integrais, eles são considerados bons, não são? O que você diz? Então, os alimentos integrais, a gente pode dizer que eles são recentes na alimentação da população, né? E eles são muito importantes no processo de emagrecimento. O alimento integral, ele demora mais para ser digerido. Então, isso ele vai liberando o açúcar do alimento aos poucos na corrente sanguínea. Isso ajuda a controlar essa glicemia, né? Então, ele é muito importante para diabéticos também. Diabéticos que para controlar a glicose sanguínea.
Então, eles são importantes porque ele também aumenta o metabolismo. Eles dão mais trabalho, né, para ser digeridos, a gente vai dizer assim. Então, ele aumenta, ele acelera o metabolismo. Então, eles são importantes também no processo de emagrecimento. Sem contar que eles são ricos em fibras, né, que são importantes, vitaminas e minerais. Que são bons para outras partes, né? Outros funcionamentos do nosso organismo, né? Ô Paula, o que você daria de dica para as mães para evitar a obesidade futura, né? Que elas poderiam, quais os cuidados que poderiam fazer tomar com seus filhos? O ideal seria que a mãe planejasse a gravidez, né? Então, que procurasse um nutricionista desde a gravidez. Porque a alimentação da mãe, ela é importante para a formação do bebê, né? Então, o aporte de vitaminas necessários, né? De vitaminas, de minerais necessários para o desenvolvimento do bebê. Então, crianças que nascem com 5, 6 quilos, né? Coitada da mamãe, né, Paula? Coitada da mamãe. Elas têm uma probabilidade de desenvolver a obesidade quando adultos. Então, tem que tomar conta da criança, né? Do cuidado com a criança desde a gestação. Mas também o ato de amamentar, né? A gente recomenda que a mãe amamente seu filho com leite materno no mínimo até os 6 meses de idade da criança. Ele é fundamental para esse desenvolvimento, para essa prevenção de obesidade. Ou seja, a prevenção da obesidade começa bem no recém-nascido, então. Exatamente. E também na introdução de alimentos novos na criança, quando for começar a dar papinha salgada, né? Sempre dar alimentos naturais, verduras, frutas. A criança não sabe o gosto daquilo que não é bom. Ela só conhece o gosto porque foi oferecido para ela. Refrigerantes, né? Frituras. A criança só sabe isso porque a mãe ofereceu. Então, evitar oferecer esses alimentos para as crianças é importante, porque Ou seja, os pais são os responsáveis, né? Com certeza. Os pais é o que educam a alimentação. O nutricionista só reeduca, né? Cuida da reeducação. Aquilo que não foi... O que é mais difícil, Exatamente. Né? Ou seja, aprender o errado é muito mais fácil do que o correto. Com certeza. Ô Paula, o que deve ser extinto, então, da alimentação? Eu sei que tem vários alimentos, mas assim, de uma maneira geral, o que deve ser extinto da alimentação de quem quer perder peso? Então, no processo de perda de peso, né, a gente tenta evitar alguns alimentos, né, como a fritura, né, que ela é rica em gordura, refrigerantes, os doces, né, esses têm alimentos que devem ser evitados. Nunca a gente pode falar que a gente tem que tirar da alimentação nossa, porque o fato da gente estar acostumado a comer esses tipos de alimento, na hora que a gente tira, pode fazer falta pra gente. É aquelas pessoas ansiosas que ficam com vontade de comer chocolates. Se você numa dieta você eliminar o chocolate, ela vai ter uma ansiedade muito grande. E na hora que ela for comer, ela vai acabar comendo uma barra inteira. Né? Então a gente tem que... Não pode privar muito, né, de certo alimento. Junto com a nutricionista, né, ela vai te dar um esquema alimentar, um plano alimentar que contenha os principais alimentos, né? E alguns desses que podem ser consumidos esporadicamente. E, ô Paula, o que pode prejudicar o tratamento? Há algum fator, alguma coisa que pode prejudicar esse tratamento para perda de peso? Tem vários fatores. Ansiedade é uma coisa que as pessoas são muito ansiosas. E hoje em dia, né? Hoje em dia é muito difícil a gente controlar a ansiedade. E ela prejudica bastante o tratamento para a obesidade. Também a falta de tempo, a falta de sentar para comer, de mastigar o alimento, né? As pessoas querem perder peso muito rápido. Então, o processo de perda de peso, ele é demorado porque ele é um tratamento. A obesidade é uma doença. A gente não acaba com uma doença de uma hora para outra. Você pode reduzir o peso, mas você não acaba com... A pessoa começa a dieta num dia, no outro dia já quer amanhecer esbelto, né? Não tem como. Não tem como. Ô Paula, então toda semana a gente faz algumas perguntas, né, para os nossos telespectadores de rua, e a nossa repórter Érica Azevedo, então, fez algumas perguntas. Você se importa de respondê-las? Vamos lá. Vamos lá, Jean. A alimentação saudável é uma grande aliada para se viver mais e melhor. Você que tem preocupação com a saúde não deve esquecer de caprichar na escolha dos alimentos. Atualmente, estamos vivendo uma grande transição alimentar, onde deixou-se de consumir alimentos naturais para sermos bombardeados de alimentos industrializados, o que faz aumentar ainda mais a obesidade entre crianças e adultos e o risco de contrair outras doenças. Paula, eu queria saber como que a gente calcula o índice de massa corpórea. Bom, Rafaela, para calcular o índice de massa corporal, a gente pega o nosso peso e divide pela nossa altura ao quadrado. Um parâmetro normal, né, que a gente fala que a pessoa está eutrófica,
é de 18,5 até 24,9. Então, abaixo disso, né, a gente pode dizer que a pessoa está com desnutrição. E acima disso, com sobrepeso e em diante obesidade. Aí tem o grau 1, grau 2 e grau 3 de obesidade. Igual a nossa equipe aqui, né? Todo mundo desnutrido, né, Paula? Todo mundo magrinho. Vamos lá. Próximo. Paula, que tipo de exercício devo fazer quando estou fazendo dieta? Bom, atividade física, a gente fala que tem que ter, para perda de peso, tem que ser uma atividade aeróbica, né? O tipo de atividade, quem vai dar é o seu profissional de atividade física, né? Seu professor. A gente sempre fala que tem que ter os dois associados, a alimentação, né? E a atividade física. Uma completa a outra para perda de peso. Então seria ideal procurar um profissional, né, responsável, uma academia, que a gente vai perdendo peso, vai ganhando massa magra, assim a gente não fica flácido, né? Porque essas são importantes a associação dos dois. Paula, eu gostaria de saber por que quando eu emagreço, eu volto a engordar tudo de novo. Bom, Angélica, isso é bem comum hoje. O que a gente tem que fazer? É a reeducação alimentar. A partir do momento que a gente consegue comer adequadamente, que a gente adquire esses hábitos de comer adequadamente, muito difícil a gente volta ao peso. Dietas ditas milagrosas, elas ajudam a gente a reduzir o peso, mas não reeducam. Então, provavelmente, a tua dieta foi uma dessas dietas malucas. E fica aquele efeito sanfona, né? Exatamente, que é muito prejudicial, porque, como eu disse, a gente acaba perdendo a massa magra, que é ela que acelera o nosso metabolismo, que faz a gente reduzir o peso. Então, o ideal seria procurar uma nutricionista para que ela te dê um plano alimentar, uma reeducação alimentar, para a gente fazer isso para sempre. Que a partir Ou seja, do para momento... não ter o problema de perder e ganhar peso novamente, Exatamente. né, A partir do que a gente tem o hábito de comer direito, a gente nunca mais vai esquecer e perder esse hábito. E acho que a pessoa passa até a sentir melhor, sentir bem com isso, né? Com certeza. No começo pode até achar um pouco estranho, mas depois vai ver que isso aí é muito bom. É todo um processo de educação, Exatamente. né? De costume também. Como a gente acostuma com tudo na vida, o hábito de alimentar-se bem é a questão de costume. Com certeza. Tem mais alguma pergunta, Jean? Paula, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há uns 4 meses atrás, eu descobri que eu estou com a glicose alterada. Então, eu gostaria de saber como é que eu faço para começar uma dieta. O médico já me passou alguma coisa, mas eu não estou conseguindo. Então, eu gostaria de saber o que devo fazer para começar certo essa dieta. Bom, o ideal seria você introduzir alimentos, né, que não aumentem esse nível de glicose subitamente no organismo, que é o caso do alimento integral, né? Procurar um nutricionista que vai te dar orientações, que vai te dar um plano alimentar bem adequado para o caso dela. A gente tem que ver se essa disfunção, né, pode ser uma diabetes ou um hipotiroidismo que ela não relatou, mas tudo isso tem cuidados específicos, né? O ato de comer de 3 em 3 horas, isso ajuda bastante a controlar o nível da glicose sanguínea. Jean, tem mais alguma pergunta? Paula, eu gostaria de saber se os remédios para emagrecer são realmente prejudiciais à saúde. Bom, Miriam, como eu disse no primeiro bloco, os medicamentos para emagrecer, eles são muito prejudiciais para a saúde. Eles, além de ter um efeito colateral muito grande, eles só podem ser consumidos, né, quando há uma prescrição médica e em casos muito extremos, né? O que a gente tem que fazer é uma reeducação alimentar, porque o medicamento, o que ele faz? Ele emagrece, mas a partir do momento que você para de tomá-lo, você com certeza vai adquirir os pesos perdidos e ainda vai ganhar até mais, porque você continua comendo a mesma quantidade. E do mesmo jeito, da mesma forma. Ô Paula, antes então de chegarmos, né, ao final do programa, ou seja, estamos no finalzinho, eu gostaria que você deixasse, né, alguma dica para quem gostaria de perder peso. Bom, existem umas regrinhas básicas para perda de peso. Comer de 3 em 3 horas, fazer refeições diárias, consumir verduras, frutas, aumentar o consumo de alimentos integrais, beber no mínimo 2 litros de água por dia, que isso é muito importante, né? E procurar um nutricionista que possa orientar, dar um plano alimentar, alguma coisa que tenha uma orientação, né,
para essa perda de peso. Eu acho que o mais importante disso tudo é procurar um profissional, no caso o nutricionista, né? Para que faça uma dieta bem balanceada, bem equilibrada, para que tenha uma vida saudável, né, Paula? Exatamente, cuidando da alimentação. Paula, infelizmente, então, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer muito sua presença e deixar o programa à disposição para quando queira voltar. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e o convite. Foi um prazer, viu, Paula? Então, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.